Em 1981, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil instituiu agosto como mês vocacional. O objetivo principal era de conscientizar as comunidades da responsabilidade que compartilham no processo vocacional. É por isso que cada domingo do mês de agosto é dedicado à celebração de uma determinada vocação. No primeiro domingo de agosto, a igreja celebra o Dia das Vocações Sacerdotais ou o Dia das Vocações aos Ministérios Ordenados. Isso porque, no dia 4 de agosto, celebramos o dia de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, patrono dos padres, e no dia 10 de agosto, o de São Lourenço, patrono dos diáconos. Por isso, a TV Frei Galvão dá início neste domingo a uma série de matérias falando sobre o tema. Afinal, qual é a sua vocação? Vocação sempre é um chamado, né? Seja a partir de um chamado de Deus ou também a partir da realidade onde você se encontra. Na nossa caminhada cristã, né, nós temos a vocação como um chamado de Deus, né? A palavra vem até do latim, que significa vocare, que é justamente este chamar. É o chamado de Deus para você exercer, né, alguma missão, exercer a sua vocação dentro do contexto da igreja, através dos ministérios, através das ordens, né, que existem dentro da caminhada ministerial da nossa igreja. Primeiramente, nós temos que estar abertos àquilo que Deus vem a nos falar. Nós temos tantos relatos bíblicos, vocação de Abraão, vocação de Isaac, a vocação de João Batista, a própria vocação de Cristo, eles estiveram abertos à vontade de Deus. Estiveram com ouvidos e coração abertos para ouvirem aquilo que Deus estava desejando para eles. Então, tanto na questão da abertura do coração, como também desta proximidade e intimidade com Deus. O próprio Papa Francisco também orienta a proximidade oracional, né, que nós temos que ter também com Deus, né? Se nós estamos aptos para exercer alguma vocação, alguma missão dentro da igreja, nós temos também que estar aptos a estar próximos de Deus, para ter este diálogo, esta proximidade, essa reciprocidade daquele que chama com aquele que é chamado. Então, sempre essa proximidade com Deus, a abertura de coração, oração, isso é muito importante. A vocação sempre nasce da família, né? Até às vezes costumamos dizer, fala-se tanto que precisamos de padres, que precisamos de freiras, mas a família não motiva, né? Então, seja pai, seja mãe, avós, tios, aqueles que estão mais próximos dos jovens e das crianças, então ter este incentivo. Queremos sempre que os filhos exerçam profissões que tragam sucesso para a sua vida. Mas e a vocação? Qual o papel da vocação na vida de seus filhos? Onde você coloca a importância desse chamado de Deus na vida de seus filhos? Então, a oração em família, a participação na comunidade, o diálogo com os pais, a abertura para essa discussão, né, essas dúvidas que possam surgir e a partir daí então ter este incentivo dos pais para que os seus filhos, seus netos, sobrinhos, enfim, estejam também, quem sabe um dia, inseridos em alguma vocação específica da nossa igreja. A minha vocação, acredito que a partir da história da minha família, já desde o início, eu tive 2 tios que foram seminaristas e na minha caminhada eu sempre também cresci num ambiente religioso, sempre participando de celebrações e com o incentivo da família, principalmente da minha avó, do meu avô, da minha mãe depois também com o tempo. Então, desde pequeno, né, trabalhando na igreja, ajudando nos voluntariados, até que um dia eu fui abrir esta possibilidade desse chamado de Deus para a minha vida, que por sinais estava já sinalizando os caminhos da vocação a ser seguida. Ingressei primeiramente no Seminário Redentorista Santo Afonso, em Aparecida. Fiquei 1 ano e meio no seminário fazendo o discernimento vocacional.
né, que até mesmo não é porque você entra num seminário ou você entra num convento que você vai ser padre ou você vai ser freira. Você entra para fazer o seu discernimento. E fiquei 1 ano e meio, saí, trabalhei e depois entrei no seminário da Arquidiocese de Aparecida. E ali, então, fiz todo o processo vocacional para então, depois dos estudos, depois da missão, ser ordenado diácono e depois também de um outro período ser ordenado padre. Mas sempre trabalhando dentro da igreja, auxiliando, né, servindo aquilo que Deus pedia, né, para onde eu estivesse, fazer aí a sua missão de levar a sua palavra também. Varia muito de seminários, né? Tem seminários em que são 7 anos, 8 anos, mas acontece que em algumas congregações religiosas, franciscanos, redentoristas, o processo é um pouco mais longo, porque são etapas diferentes. No meu caso, no seminário da Arquidiocese de Aparecida, eu ingressei em 2010 e fui ordenado padre em 2019. Então foram aí 9 anos de preparação. Basicamente, na formação de um seminarista, né, enquanto ele está no seminário diocesano, é 1 ano, ou agora 2 anos de propedêutico, depois mais 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia e, por fim, 1 ano de missão, que daí pode ser tanto dentro da diocese como fora dela, para o alargar dos horizontes missionários, né, da missão que é muito maior, a igreja é muito maior do que aquela realidade onde você se encontra, onde você está sendo formado. Então, após todo esse período formativo, então de quase 10 anos, né, tem-se a ordenação sacerdotal. A vocação, ela vem muito antes da profissão. Né, todos nós somos primeiro vocacionados à vida. Um dia Deus quis com que nós nascêssemos. Então ali está a nossa primeira vocação, a vocação à vida. Depois nós temos as vocações a partir das religiões, vamos assim dizer. E nós somos chamados à vocação cristã, católicos, filhos e filhas de Deus. Então, primeiramente, vocação à vida. Depois, a vocação que nós temos a partir de nosso batismo, a vocação cristã, a vocação católica. E a partir daí, nós temos depois a abertura para outras vocações, vocação sacerdotal, matrimonial, religiosa, leiga consagrada. E as profissões é algo que vem após, vamos dizer assim, este nosso entender a vocação, este chamado de Deus para a minha vida para isso ou para aquilo. A vocação é um chamado de Deus. A profissão, na grande maioria das vezes, somos nós que nos apaixonamos por algo e vamos correr atrás desse algo. Né? Seja medicina, seja jornalismo, seja, enfim, o magistério, né, como pedagogo, como advogado. Então você vai estudar para conseguir chegar até essa vocação, essa profissão. A vocação é algo que vem da parte de Deus para você e a partir daí sim, com Deus, você também caminha em busca dessa sua realização vocacional. Então, vocação, resumidamente, um chamado de Deus para você e a profissão é você que a partir deste primeiro chamado de vida e de toda a sua história, você segue a partir daquele outro caminho pelo qual você se apaixonou, esta profissão pela qual você quer abraçar também para a sua vida. Afinal, qual é a sua vocação?